Olá, amigo, tudo bem? Aqui é professor Alex e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso quadro O que é? Nesse quadro, nós explicamos em até 5 minutos alguns conceitos da história. E hoje nós escolhemos falar sobre a própria história. Então, o que é história? Vamos aprender? Vê só, história é muito difícil definir, porque ao longo de todo o período de formação da ciência história ou do conhecimento histórico, a interpretação sobre o que ela era variou muito. Então, nós não temos um conceito definido, um consenso sobre o que é história. Existe até uma grande confusão entre nós historiadores, digamos assim, confusão no bom sentido, se realmente história é ciência. Então, existem aqueles historiadores que seguem essa corrente, que acreditam que a história é uma ciência, e existem aqueles outros que acreditam que história não é ciência, que história é uma narrativa, e alguns que são tão radicais que propõem que a história é um ramo da literatura, né? A história e literatura são a mesma coisa, digamos assim, né? E que também história ela está muito mais próxima da ficção, ou seja, de uma coisa imaginada, do que propriamente a realidade. Bem, eu não faço parte desse grupo radical que acredita que a história seja a literatura e esteja mais próxima da ficção. Eu acredito sim que a história ela pode nos fornecer algo objetivo e ela se torna ciência, científica, não porque a ciência, como a gente entende, e mesmo assim não existe também um consenso sobre o que seja ciência, né? Mas o que mais ou menos o senso comum pensa é que a ciência seja algo que possa ser medido, repetido, testado. História não consegue fazer isso, porque a história trabalha com algo singular, só acontece uma vez e não volta a se repetir da mesma maneira. Mas história se torna ciência, na minha visão, pelo seu método. O historiador, para construir a sua narrativa histórica, para construir o seu fato histórico, ele parte sim de ferramentas metodológicas muito objetivas. E nesse sentido, a história se torna uma ciência. Mas como eu falei no início, não existe um consenso sobre história, sobre o que é a história, mas existe algo que todos concordam. Por exemplo, a história ela só pode ser feita no tempo. A gente não pode pensar a história fora de uma cronologia, fora de um tempo, fora de uma época. Outra coisa também que pode ser um consenso entre os historiadores é que a história ela está para a ação humana. Então a história ela vai contar a ação do homem. Ela não vai contar as transformações da natureza. Ela não vai contar as transformações dos animais. Isso tem outros campos do conhecimento, outras ciências que explicam isso. Então, a história é a explicação das ações do homem. Então, acredito que isso seja um consenso para todo historiador, né? A história ela vai partir desses dois grandes pontos, o que os homens fizeram ao longo do tempo. Mas existem muitas outras maneiras de nós entendermos a história, muitos outros conceitos. Durante muito tempo, a história ela foi pensada como a busca pela verdade. Então, eu vou construir o que aconteceu, recontando nos mínimos detalhes o que foi feito. Bem, eu acredito que nós não temos essa capacidade, né? Porque o que nós utilizamos para contar a história é sempre parcial. As nossas fontes, elas sempre contam um pedaço da história. Isso é que torna a história tão bonita, né? Ela é singular, ela é lacunar, ela deixa espaços para que ao longo do tempo nós possamos descobrir mais coisas sobre ela e ver que muitas vezes a nossa interpretação estava equivocada. Porque entra aí, equivocada não, né? Um termo muito pesado, mas parcial, né? Ela não contemplava tudo e nunca vai contemplar. Isso é uma coisa que eu acho bonito na história, né? Ela é sempre filha do seu tempo. Sempre os homens da época vão buscar na história respostas para suas inquietações. E aí a gente pode agora construir o meu conceito de história. O que é que eu acho de história? Eu, professor Alex, eu acho que a história é uma ciência. É a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo, tentando dar um sentido a elas de acordo
com o presente. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado. Já deixa o seu like, se inscreve também em nosso canal para aprender mais sobre história. E até a próxima. Tchau!